Boa tarde, me chamo Abigail Stephanie e sou pós-graduanda em unidade de terapia intensiva. Para finalizar a minha pós-graduação, irei estar apresentando o trabalho que tem como tema biossegurança. O que vem a ser a biossegurança? A biossegurança ela é um conjunto de normas e medidas empregadas para prevenir os trabalhadores de riscos biológicos e evitar acidentes de trabalho envolvendo os agentes biológicos, agindo diretamente na contenção e eliminação dos riscos de exposição. As medidas de prevenção são mais comumente aplicadas em hospitais e em instalações laboratoriais, no controle dos agentes biológicos aos quais os profissionais ficam expostos. Então, é de suma importância que haja a biossegurança no local de trabalho para que a pessoa que está ali exercendo a sua função, ela não venha sofrer nenhum dano. Os riscos biológicos podem ser considerados como micro-organismos, tais como bactérias, fungos, protozoários, etc. Agentes biológicos que, ao invadir o organismo humano por via cutânea, digestiva ou respiratória, causam algum tipo de patologia, por exemplo, a tuberculose, a AIDS, o tétano. As medidas de biossegurança abrangem uma gama de atitudes envolvendo os agentes biológicos, indo desde o uso adequado de EPIs ao transporte e descarte de lixo hospitalar e equipamentos, tendo sempre como objetivo evitar a contaminação de pessoas e do meio ambiente ao redor. O que vem a ser a biossegurança na legislação brasileira? Bom, as normas de biossegurança estão presentes na legislação brasileira com o intuito de preservar a vida e promover mais segurança em qualquer atividade que envolva agentes biológicos, dispostos na Lei de Biossegurança número 9.105, de 24 de março de 2015. Além da segurança em diversos ambientes de trabalho que possam ser expostos a riscos biológicos, como hospitais, laboratórios farmacêuticos, clínicos, hemocentros, unidades de pesquisa. Nesta lei constam ainda a lista dos riscos relativos às técnicas de manipulação de organismos, a alimentos transgênicos e etc. O que vem a ser a biossegurança na SST, que é a segurança e saúde do trabalho. Bom, a relação da biossegurança com a segurança e saúde do trabalho, ela é pertinente para prevenir acidentes de trabalho, ou seja, no seu âmbito de trabalho, visto que se trata de um conjunto de medidas para eliminar ou amenizar um risco ocupacional e são os trabalhadores da área de saúde que ficam diretamente expostos a este risco. Do ponto de vista da saúde ocupacional, os acidentes mais comuns nesta área são cortes ou perfurações, que é muito comum mesmo, tipo na limpeza de materiais que saem das cirurgias, o pessoal que é voltado para a limpeza desses materiais, então ocorre um risco muito grande de eles se contaminarem, se cortarem, E caso o ferimento entre o contato com o agente biológico, uma contaminação pode acontecer com o profissional da saúde. Acidentes de trabalho que podem ser evitados com a implementação de práticas relacionadas com a segurança e saúde do trabalho. Então, é de suma importância que essa implementação dessas práticas sejam aplicadas para que esses trabalhadores não venham ter o contato, com esses materiais que perfuram, podendo causar contaminação. Na verdade, o contato eles podem até ter na hora da limpeza, mas ter bastante cuidado para que eles não sejam contaminados, por exemplo, com sangue, que tem, por exemplo, HIV, etc. Como qualquer outra medida de segurança, a biossegurança evita acidentes dos mais diversos tipos, desde o simples uso dos EPIs, evitando a contaminação ao descarte correto
correto de resíduos, evitando contaminação de terceiros e do ambiente em torno do hospital, por exemplo. Além disso, as pessoas que trabalham na unidade de terapia intensiva, elas sempre estão preparadas com EPIs adequados, porque elas tratam pacientes que têm tuberculose, pacientes às vezes que têm um grande risco, né, de transmissão, dependendo da sua doença. Então, é muito importante. Reduzir os riscos aos quais os trabalhadores estão expostos é essencial nestes casos, ainda mais se levarmos em conta os tipos de materiais e de reagentes que eles utilizam em suas rotinas e ambientes de trabalho. A segurança do trabalho destes ambientes depende da adoção e do cumprimento das normas de biossegurança, e são os técnicos e engenheiros de segurança que, com base na identificação prévia dos riscos, recomendam e aplicam essas normas para amenizar os riscos de um ambiente hospitalar. Há desde as medidas de segurança mais simples, como os procedimentos relacionados com as boas práticas de limpeza, ou a adoção de EPIs até mais amplos, como redesenhos do layout ou sistemas de esterilização do ar, exemplos de medidas de proteção coletiva. Além disso, é necessário planejar um conjunto de treinamentos periódicos de todos os trabalhadores sobre os procedimentos de biossegurança. Todo profissional da área de saúde ele tem que ser um profissional atualizado, treinado. E isso, o hospital, é de suma importância que eles incentive o profissional a ser um profissional que realiza cursos, que se atualiza. Vamos falar agora sobre o equipamento de proteção individual, o EPI. São eles luvas, né, para enfermeiros, médicos, agentes de laboratório, etc., que são descartáveis. Jalecos e aventais de manga longa devem estar sempre fechados, serem lavados e descontaminados após o uso e nunca devem ser usados fora do ambiente de trabalho. No caso, esse aqui que deve ser lavado é aquele jaleco que ele é no tecido de pano mesmo, porque tem outros que são aqueles descartáveis, né? Máscaras para evitar a inalação dos agentes nocivos. Óculos de proteção, protetor facial para evitar a contaminação pelas vias aéreas. Sapatos fechados também devem ser sempre lavados e esterilizados após o uso e jamais serem usados fora do ambiente hospitalar. O EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, são quais? Cabines de segurança, que são equipamentos que contêm os agentes infecciosos. Lava-olhos, muito comum. Aí aqui eu até coloquei uma imagem, né, da autoclave que a gente vai mostrar, que eu vou falar posteriormente. Lava-olhos, muito comum em laboratórios, instrumento utilizado para a limpeza rápida dos olhos, e a autoclave, que como eu falei, essa imagem que eu postei, ela esteriliza instrumentos por calor. O processo de avaliação dos riscos no ambiente de trabalho e a implementação do programa de gerenciamento de riscos também são medidas técnicas críticas que garantem a biossegurança dos trabalhadores. Por isso, são procedimentos da segurança e saúde do trabalho que também devem ser apoiados com medidas educacionais, treinamentos, diálogo diário de segurança, palestras e medidas médicas definidas no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, entre outros programas. Uma outra prática que auxilia é a inspeção de segurança e saúde do trabalho a partir dos requisitos das normas regulamentadoras, que é as NRs, né, consideradas. É uma prática que pode ser conduzida com o uso da tecnologia, né, ou SAFET, agiliza a inspeção de segurança por meio de um aplicativo e gera relatórios automaticamente para os responsáveis pela biossegurança. Então, para finalizar, é de suma importância que o trabalhador que esteja na sua atuação, que esteja no seu local de trabalho, ele exerça a sua profissão utilizando os EPIs adequados, necessários, para ele não sofrer nenhum dano posteriormente, né? Tanto de saúde, né? Para ele não ser infectado, para ele não